Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas à parte 9 da Instrução Normativa SRF número 680 de 2006, esquematizada para concursos. Lembrando que esta série de vídeos aborda a instrução normativa que disciplina o despacho de importação e que é muito cobrada no Exame de Qualificação Técnica para Ajudante Despachante Aduaneiro, conhecido como ADA. Também faz parte da disciplina Legislação Aduaneira para Analista Tributário da Receita Federal, assim como para a matéria de Legislação Aduaneira, também para o cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal. Sem contar que, do ponto de vista de comércio exterior, é fundamental o entendimento detalhado desse tipo de transação, despacho de importação. Se você conhece bem o despacho de importação, a sua vida no comércio exterior vai ser muito mais tranquila. Ok? Combinado? Vamos então analisar o que nesses vídeos, amigos e amigas, nesse vídeo. O artigo 29 até o artigo 37. Verificação da mercadoria. Em primeiro lugar, a definição. Verificação da mercadoria é o procedimento fiscal destinado a identificar e quantificar a mercadoria submetida a despacho aduaneiro. Obter elementos para confirmar as informações prestadas na DI, tais como classificação fiscal, origem das mercadorias, estado de novo ou usado da mercadoria, verificar sua adequação às normas técnicas aplicáveis. Na verificação física poderão ser utilizados os seguintes elementos. Veja como está regulamentado, Relatório ou termo de verificação lavrado por autoridade aduaneira do país exportador, ou seja, se no país exportador fizeram algum termo técnico, algum relatório, nós podemos aproveitar aqui no Brasil. Relatórios e termos de verificação lavrados por outras autoridades na fase de licenciamento das importações, isso ajuda muito. Por exemplo, mercadorias que requerem ali, às vezes os nossos colegas dos órgãos anuentes fazem um relatório detalhado. Isso ajuda muito na identificação da mercadoria quando ela vem descrita de forma imprecisa ou ambígua. Imagens das mercadorias que podem ser obtidas como, amigos e amigas, por câmeras, inclusive gravações de inspeção de órgão, entidade de administração pública federal ou de outro procedimento fiscal conduzido pela Receita Federal, por meio de equipamentos de inspeção não invasiva, como os raios-x especiais que existem. Outro item que pode ser usado são relatórios ou laudos de quantificação e identificação da mercadoria que são lavrados pelo responsável de local ou recinto alfandegado. Normalmente, isso se aplica muito ao despacho de granéis, que vai ser feita a medida, a quantificação dos granéis que estão sendo importados. A verificação física será realizada exclusivamente pelo auditor fiscal da Receita Federal ou por analista tributário sob a supervisão do auditor fiscal responsável. Isso é muito importante. Cai demais esse item aqui. A manipulação e abertura de volumes e embalagens, apesar de retirada de amostras de outros procedimentos similares, poderão ser realizados por terceiros. Os despachantes aduaneiros estão muito acostumados a fazer esse tipo de atividade. Eles participam da conferência física, acompanhando e separando as mercadorias. A verificação da mercadoria deverá se realizar na presença do importador ou do seu representante, e o importador ou seu representante deverá comparecer ao recinto da mercadoria a ser verificado na data e horário previstos conforme agendamento ou escalonamento. O comparecimento ao recinto fica dispensado caso o importador ou representante opte por acompanhar a verificação de forma remota. Hoje é possível esse tipo de situação. Antigamente essa alternativa não existia. Na ausência do importador ou do seu representante, a mercadoria poderá ser verificada na presença do depositário do seu preposto, que representará o importador, inclusive para afirmar termo que verse sobre a quantificação, descrição e identificação da mercadoria. Isso aqui já foi cobrado várias vezes em prova. Quando for necessária a extração de amostra, a fiscalização emitirá termo descrevendo a quantidade e a qualidade da mercadoria retirada, do qual será fornecido um avião ao importador ou ao seu representante. Independentemente do agendamento ou escalonamento, a verificação da mercadoria poderá ocorrer na presença do importador ou do seu representante, sempre que a continuidade do despacho aduaneiro dependa unicamente de sua realização e a mercadoria a ser verificada se encontra devidamente posicionada. Até aí, sem muita novidade, Por decisão do auditor fiscal responsável pelo despacho, na presença do depositário dos seus prepostos, dispensada a presença do importador, sempre que se tratar do quê? Mercadoria com indícios de infração punível com a penalidade de perdimento.
que seja objeto de ação judicial cuja conferência seja necessária à prestação de informações da autoridade judiciária ou Ministério Público, ou com indício de se tratar de produtos inflamáveis, radioativos, explosivos, armas, munições, entorpecentes, agentes químicos ou biológicos ou quaisquer outros nocivos à saúde ou segurança pública, observada quando couber a presença do órgão ou agência da administração pública federal responsável pelo controle específico. Sobre esse ponto é importante comentar o seguinte, né? Se tem esse tipo de mercadoria com suspeita de irregularidade ou mercadoria perigosa, a conferência física pode ser feita pelo auditor fiscal junto com o depositário. Não adianta reclamar depois na justiça, dizer que foi um abuso de autoridade, porque está previsto na legislação, né? Então, já tivemos vários casos de reclamações e normalmente o Poder Judiciário ele não aceita esse tipo de reclamação, porque quando é feita esse tipo de vistoria, nossa, 99% dos casos você encontra um problema sério, né? Então, o Poder Judiciário costuma manter esse tipo de decisão do auditor fiscal. Prosseguindo, amigos e amigas, caso de amostras. As amostras elas não são dedutíveis da quantidade declarada, já falamos isso em outro vídeo. As amostras retiradas serão devolvidas, salvo quando inutilizadas ou quando sua retenção resulte necessária. As amostras colocadas à disposição e não retiradas em 60 dias serão consideradas abandonadas, e as despesas de amostragem correrão por conta do importador, apesar dos protestos, né? A verificação da mercadoria pode acontecer no estabelecimento do importador, nas dependências do importador, se o recinto ou instalação aduaneira não dispuser de condições técnicas de segurança ou de capacidade de armazenagem e manipulações adequadas. Para bens de caráter cultural, que tem muita sensibilidade envolvida, muita fragilidade, né? E bem cuja identificação depende de sua montagem, né? Isso acontece muito para aqueles sistemas enormes que são importados aí, toneladas e toneladas, carretas e mais carretas. Para você confirmar que aquilo lá corresponde a uma única mercadoria, precisa montar, e não vai ser possível fazer a montagem de uma mini usina, por exemplo, dentro do recinto alfandegado. Então a gente autoriza a entrega até o importador, é feita a montagem, é feita a vistoria e, estando tudo certo, é desembaraçado no sistema. A verificação física poderá ser realizada por amostragem de volumes e embalagens em forma disciplinada em ato da Coana. No caso de mercadorias idênticas ou condicionadas em volumes e embalagens semelhantes, a quantidade poderá ser determinada por métodos indiretos a partir do peso ou do volume da carga em substituição à contagem direta. Nesse caso, um inscrito do canal fez uma pergunta, né? Quando que utiliza esse tipo de situação? Aí eu dei o exemplo para ele. Imagina que você está fiscalizando um container e a declaração de importação diz que dentro do container tem 100 mil, por exemplo, bolas de golfe, para dar um exemplo. Para você fazer a contagem de 100 mil bolas, você vai demorar aí uma eternidade, né? Faz sentido? Não. Você pode fazer o seguinte: você mede o peso de uma bola de golfe, né? Dá mais ou menos 45 gramas, se vocês olharem aí, é padronizado. E você mede o peso líquido do container, né? Se deu lá 4.500 quilos, né? Você divide aí por 45 gramas, vai dar 100 mil. Ou seja, você confirmou a contagem por um método indireto. Beleza? Agora a sessão caiu na prova, uma questãozinha no concurso de analista tributário. Sobre os procedimentos gerais de importação e exportação, analise os itens a seguir, classificando-os como verdadeiros ou falsos, e em seguida escolha a opção adequada às suas respostas. A verificação da mercadoria na conferência aduaneira ou outra ocasião será realizada por auditor fiscal ou sob sua supervisão por analista tributário, na presença do viajante, do importador, do exportador e dos seus representantes, podendo ser adotados critérios de seleção e amostragem de conformidade com o estabelecido pela Receita Federal. Na hipótese da mercadoria depositada em receita alfandegada, a verificação deverá ser realizada na presença do importador ou do exportador. E aí, dá para dizer se é certo ou errado? É só consultar direitinho o vídeo. Ok, amigos e amigas? Espero que tenha tudo ficado claro. Veja que tem muitos itens aí que podem ser abordados em prova. Se você ficou com alguma dúvida, mande seu comentário. E para quem não me conhece, meu nome é Luiz Miranda e meu compromisso é trazer no nosso canal pelo menos uma questão de concurso comentada todos os dias para ajudar na sua preparação. Grande abraço, até o próximo vídeo. Valeu!